Boa noite, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Nós vamos, nesta noite, aprender mais da palavra do Senhor. Sabe dos irmãos que nós concluímos a nossa exposição no livro do profeta Malaquias. E eu tenho por desejo tratar com a igreja, com os irmãos, desta feita a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Mas hoje, antes de nós entrarmos na carta aos Filipenses, nós vamos meditar no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, né? Que é o ambiente onde nós vamos encontrar ali a plantação da igreja na cidade de Filipos. Certamente vai servir para nos ambientar com a própria situação da igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, bem como vai também nos trazer instruções preciosas sobre o evangelismo, o trabalho evangelístico e também a soberania de Deus no que diz respeito à pregação do evangelho e plantação de igrejas. Texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem, eu vou ler o capítulo todo e nós vamos meditar de uma forma panorâmica, não vamos abordar verso a verso, é um capítulo extenso, mas vou pontuar apenas algumas questões sobre o capítulo. Atos, capítulo 16. Leiamos. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia nesta cidade. Permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro,
agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Vamos orar, irmãos? Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela bondade que é manifesta da parte do Senhor em salvar, em decidir salvar os homens, em despertar-lhes, ó Deus, o arrependimento, em proporcionar, ó Deus, a estes homens caídos justiça e graça por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, porque percebemos pela tua santa lei a tua bondade, ó Deus, e a tua graça, que não faz acepção de pessoas. E nós podemos notar também, ó Deus, a soberania do Senhor e a forma com que o Senhor conduz a história do teu povo, conduz a tua igreja, certamente há de fazê-la triunfar, ó Deus, e perseverar a todas as tribulações. Bendito seja o teu nome, Senhor, por causa da tua bondade, e nós sabemos, ó Deus, que esta bondade, esta graça, esta misericórdia nos alcançou. Por isso nós te louvamos, ó Deus. Te rogando, ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, que possamos ser edificados por ela, possamos ter entendimento dela
e então amar ao Senhor e fazer a tua vontade como o Senhor requer de nós, ó Deus. É o que nós te pedimos, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, o texto é um tanto extenso, né? Mas nós vamos levantar apenas alguns pontos importantes que vão também servir para o nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, não é? Primeiro, nós vamos observar, embora o texto não seja o relato propriamente da conversão do apóstolo Paulo, mas é importante que nós nos atentemos para o autor, não do livro de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que foi Lucas, mas o autor da carta aos Filipenses, que é o apóstolo Paulo. Este que aqui está na sua segunda viagem missionária e ele tem pregado o evangelho. No capítulo anterior, no capítulo 15, nós temos ali o concílio de Jerusalém, onde ele é recebido pelos presbíteros e os líderes da igreja e é reconhecido como um apóstolo entre os gentios, e então ele sai para anunciar o evangelho àqueles que estão distantes de Jerusalém, não é? Nós vimos que a sua intenção era de ir até a Ásia, mas o Senhor lhe direcionou para a Europa. Mas este homem que agora é missionário, pregador do evangelho, ele tem na sua própria vida algumas coisas que precisam chamar a nossa atenção, que nós devemos observar. Ele não era um missionário, bem como os irmãos sabem, ele é reconhecido ali como um filho fora de tempo. Ele não estava entre os apóstolos, ele não foi testemunha dos milagres de Cristo, ele não andou com Cristo, ele não foi testemunha da crucificação de Cristo, ele não foi testemunha do Cristo ressurreto juntamente com os demais apóstolos, bem como ele não foi chamado pelo próprio Cristo juntamente com os demais apóstolos, mas ele foi testemunha do Cristo glorificado, o Cristo ressurreto em outro momento, e ele foi comissionado por este mesmo Cristo em outro momento. Desde já eu chamo a atenção dos irmãos para a soberania de Deus sendo manifesta na vida de Paulo, este que agora é missionário, que certamente os irmãos já ouviram falar e reconhecem como sendo um grande nome no Novo Testamento, ao autor da maior parte dos escritos do Novo Testamento, certamente o maior plantador de igreja do primeiro século, não é? E um homem que tem na sua vida um testemunho notável da soberania de Deus e também do poder de Deus em ação. Não é? Ele que perseguia a igreja de Cristo, ele que tinha carta e autorização para lançar em prisões aqueles que serviam a Cristo, ele foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo foi ao encontro dele. Ele foi frustrado em seus planos por Cristo, aquele ao qual ele perseguia. E Cristo, então, abrindo os seus olhos, redirecionou a sua vida. E aquele que perseguia e aprisionava os servos de Cristo tornou-se um servo de Cristo também, e foi aprisionado e também morto por causa da sua fé. Então, sim, Paulo é um testemunho vivo do poder de Deus, do Evangelho, transformando vidas, não é, para a glória de Deus. Mas aí nós vamos voltar os nossos olhos agora para o texto de Atos, né, onde nós temos ali um indício no início de que Paulo ele tinha a intenção de ir até a Ásia, né, o versículo 6 em diante. Na verdade, eu queria, antes de chegar a esse ponto, demonstrar algo que eu considero muito importante aqui nos versículos 4 e 5, é que, tendo passado-se o concílio de Jerusalém, estes que estão agora em missão, estão voltando e plantando igrejas, eles consideram de suma importância ou recomendação aos demais irmãos que observem as decisões dos concílios, não é? Veja, o versículo 4 diz: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. É curioso porque você vai ouvir, já deve ter ouvido, muitas pessoas afirmarem isso, que Cristo ele não tinha religião, ou ele não criou religião, né? Nós sabemos que
Jesus Cristo era judeu e o cristianismo é o judaísmo tendo a clareza de Cristo. Não, eles não deveriam ter se separado. O judaísmo aponta para Cristo e ele vai naturalmente encontrar a sua plenitude no cristianismo. Não é? E aí nós vamos encontrar essa estrutura apostólica que foi definida pelo próprio Cristo, ela funcionando como ali um governo eclesiástico, representantes de Cristo em meio à igreja. Não é? E há uma ratificação do benefício de se respeitar e atender às lideranças ordenadas por Deus no versículo 5, onde afirma-se assim: as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Essa ideia de que não há uma noção de estrutura eclesiástica nas Escrituras Sagradas é uma ideia falsa. O Senhor, quando ele é assunto aos céus, ele manda o Espírito Santo e dá poder aos seus discípulos para que eles fossem testemunhas, e eles são testemunhas do Evangelho de Cristo, da mensagem de Cristo e do que Cristo ordena. Isso nós temos a própria Escritura como testemunha, mas também o testemunho da igreja, como algo que é válido para nós. Logicamente, não vamos comparar um ao outro. O erro é tornar os apóstolos ou uma descendência apostólica como algo que é autoritativo, enquanto a Escritura é autoridade sobre a igreja. Mas nós não podemos desprezar os benefícios de honrar uma liderança bíblica e uma liderança instituída por Deus à frente da igreja, à frente do trabalho do seu povo. Então, perceba que eles observam as instruções que foram dadas no Concílio de Jerusalém, mas mais adiante nós vamos encontrar algo curioso a respeito da chegada desses missionários na cidade de Filipos, não é? Paulo, ele tinha a intenção de seguir para a Ásia, como diz o versículo 6. O desejo dele era de pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo o impedia. Não é? E eles tentaram novamente, defrontando Mísia e Bitínia, mas o versículo 7 vai afirmar novamente: o Espírito de Jesus não permitiu. Não é? Nós não podemos precisar aqui com clareza o que significa este impedimento do Espírito Santo, esta resistência do Espírito de Jesus aqui para que eles não chegassem até a Ásia, mas o que nós vamos observar é a soberania de Deus em ação, em prática, não é? Eles tinham um plano, eles haviam se preparado para isso, levantado provisões para isso, eles tinham maquinado tudo isso em sua mente, não é? Onde iriam durante a viagem, mas não era da vontade de Deus que os planos deles fossem realizados. Né? Deus tinha outros planos. E o Senhor manifesta a sua soberania nisto. Parece um relato que passa de forma aqui desapercebida, mas imagine só o impacto disto, não é? O Evangelho não ter chegado neste tempo à Ásia, né? Ter chegado primeiramente à Europa. Nós sabemos que em outro momento o Evangelho vai sim chegar até a Ásia, mas você pode chegar a se perguntar sobre a própria justiça de Deus. Né? Eu lembro de um episódio em que um professor do seminário estava, já tinha bastante idade, ele já não estava mais lecionando, mas ele estava andando pelo ali, a área do seminário, os jardins ali do seminário, num dia de sábado, o dia que eu estava lavando roupa, né, o dia da faxina, e eu vinha passando da lavanderia com um cesto de roupas, e ele vinha caminhando e pensando alto, né, e imaginando consigo mesmo, onde estava Deus, né, enquanto gerações e gerações de egípcios, eles se perderam adorando a Ísis, adorando a Osíris, né, a Ra, a falsos deuses. Eu nunca tinha me questionado sobre isso, né? E às vezes assim nós temos um certo limite, e é bom que tenhamos, porque querendo ou não, nós colocamos a própria justiça e a bondade de Deus em xeque em algumas questões. Mas a grande questão é que o Senhor é soberano sobre a própria pregação do Evangelho.
não apenas nos efeitos do evangelho pregado, mas inclusive de até onde este evangelho será pregado, quando ele chegará e se chegará a determinados lugares. Deus é soberano nisto tudo, não é? Por mais que nós não consigamos entender e mensurar aí os impactos disto, mas Deus já manifesta a sua soberania aqui. O texto deixa isso muito claro. Os missionários tinham a intenção de ir à Ásia, o Senhor dirigiu para outro lugar. Ele os impediu de adentrar a Ásia, e à noite, quando estavam em Troade, tendo uma visão, eles entenderam que deveriam ir para a Macedônia, né? E aí, tão logo eles receberam esta visão, eles seguiram a voz desta visão, eles entenderam que era a vontade de Deus. Perceba com quanta prontidão estes homens que haviam planejado uma viagem à Ásia agora estão indo para a Europa, porque entendem que é a vontade de Deus. Isso é interessante porque muitas vezes quando nós fazemos os nossos projetos e os nossos planos, especialmente as pessoas que são mais metódicas, eles têm dificuldade de mudar os planos, de se readaptar ou, em surgindo percalços, se reprogramar para fazer então uma outra programação. Estes homens, tendo seus planos feitos, eles não hesitaram em atender a voz de Deus quando essa lhes pareceu clara. Então, quanto eles receberam a visão, eles mudaram os seus planos e seguiram até a cidade de Filipos. Perceba a submissão destes homens a Deus, né? Deus lhes dirigia os passos. É aquela expressão do livro de Provérbios, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eles estavam com seus ouvidos abertos e também com seus corações dispostos a atender a voz do Senhor. Então eles se dirigem para a cidade de Filipos, na Macedônia. Sobre a cidade de Filipos, nós vamos observar algumas características que o texto coloca, e nós sabemos que esta cidade ela era a primeira do distrito e era também uma colônia. Tá? O versículo 12 vai trazer estas informações. O que significa isso? A cidade de Filipos era uma cidade de muita importância naquele período. Não é? Por isso ela é considerada que a primeira do distrito. Nesta cidade houveram batalhas históricas, né? Batalhas de grande repercussão naquele período, né? E por causa disto, essa cidade também se tornou uma colônia de Roma. Não é? O que seria isso? Ela como se fosse uma pequena Roma, fora de Roma, fora dos limites de Roma. Né? Mas os costumes eram romanos, o governo era romano, e era uma cidade extremamente estratégica. Né? E tanto que ela leva o nome de Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Era uma cidade que estava ali centralizada entre a rota que vinha da Ásia e ia até a Europa. Então ela tinha uma posição estratégica onde estava. Quem dominasse a cidade teria o domínio também sobre a rota que liga a Europa à Ásia. Então, alguns comentaristas eles vão trazer uma observação curiosa sobre a necessidade de um planejamento estratégico no trabalho missionário. Né? Certamente nós temos que ouvir a direção de Deus, mas o texto nos traz a impressão de que Paulo ele tinha um certo planejamento estratégico. Tá? De que sentido? Geralmente ele escolhia cidades para iniciar a plantação de uma igreja, cidades que elas tinham um fluxo e tinham uma importância. Elas tinham uma influência grande em sua região. No caso da cidade de Filipos, o texto não deixa isso claro, se foi o plano do apóstolo Paulo. O que o texto deixa claro é que eles foram dirigidos para a Macedônia pelo próprio Deus. Mas no início, nos primeiros versículos, nós vamos encontrar algo que é bem estratégico. Paulo querendo levar Timóteo consigo para pregar, e ele circuncida Timóteo, porque ele era filho de pai grego, e para que não houvesse dificuldades no trabalho missionário. Este mesmo Paulo que
luta pela a recepção dos gentios e vai bater fortemente contra a ideia da circuncisão como sendo algo absolutamente necessário, né, após a conversão, ele não tem dificuldades em optar pela circuncisão, não por um motivo teológico, mas por um motivo prático. Né? Não que ele entenda que se Timóteo não fosse circuncidado, ele não seria salvo, como era ensinado pelos judaizantes, mas ele não tinha dificuldade em adotar a prática para poder ser recebido em um território missionário. Isso é curioso, né? Demanda sim e nos leva a crer em um certo planejamento estratégico, não é? Mas não é este bem o ponto que o texto vai nos direcionar, né? Fiz apenas esta observação. Chegando então aos relatos que são postos aqui, são 3 relatos, né, de 3 pessoas diferentes, de 3 circunstâncias diferentes e de etnias diferentes que são alcançados pelo Evangelho nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nessa plantação da igreja na cidade de Filipos. A primeira destas pessoas está aqui a partir do versículo 11, é Lídia. Lídia, ela é natural de Tiatira e morava na cidade de Filipos e era vendedora de púrpura. Né? Paulo estava com os seus companheiros na cidade de Filipos e no sábado eles se dirigiram para um lugar onde era costume de se reunirem para orar e lá eles falaram a estas pessoas que estavam reunidas e Lídia era uma delas, né, destas pessoas. Era vendedora de púrpura e temente a Deus, conforme a descrição do versículo 14. Algo muito importante no versículo 14 que é posto, que diz o seguinte, que o Senhor abriu o coração para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração dela, ela estava num ambiente de oração, ela estava ouvindo a pregação do Evangelho, mas o Senhor mostra novamente a sua soberania, ele abre o coração e o entendimento de Lídia para atender ao que o apóstolo Paulo dizia, não é? O segundo episódio inicia-se no versículo 16 e é uma jovem adivinhadora, né, possessa de um espírito de adivinhação. Ela era escrava, né, muito provavelmente uma escrava grega. Por quê? Porque era uma cidade anteriormente grega e foi uma cidade tomada pelo Império Romano. Então, muito dificilmente nós encontraríamos escravos romanos. Não havia isso, eles não podiam. A própria continuação do texto vai deixar muito claro o temor dos pretores ao açoitarem cidadãos romanos. Os cidadãos romanos eles eram dotados de uma cidadania especial. Então, esta escrava era possivelmente grega ou de outra etnia. O certo é que ela começou a seguir Paulo e Silas e ela dava um testemunho curioso. Ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Você pode parar para se perguntar, mas o que essa mulher está dizendo? É a verdade, né? É a verdade, sim, é a verdade. O apóstolo Paulo estava indignado com esta situação, não é? Como a própria descrição do versículo 18 vai dizer, ele já indignado, ele volta-se para o espírito de adivinhação e então ele expulsa este espírito. Ele ordena em nome do Senhor Jesus Cristo que este espírito se retire da jovem. Eu fico imaginando, né, a respeito desta situação do apóstolo Paulo, como que a relação com o que esta jovem está dizendo e a indignação do apóstolo Paulo. Ela está dizendo a verdade, mas o fato de talvez ser uma adivinha, né, uma pessoa possessa de um espírito de adivinhação, a associação dela com os apóstolos fosse mais maléfica do que benéfica. Mas isso aí é uma conjectura de minha parte. Muito provavelmente poderia também estar indignado com a própria situação de escravidão que a jovem vivenciava por causa das suas possessões, não é? E nós encontramos aqui a soberania de Deus novamente sendo manifesta
por meio da autoridade de Jesus Cristo. Paulo ordena, em nome de Jesus Cristo, ao espírito que se retire da jovem, e esta jovem vê-se, então, livre naquela mesma hora. E o terceiro episódio, nós vamos encontrar a história de um carcereiro. Não é? Quando Paulo e Silas eles expulsam o demônio da jovem, os senhores dessa jovem, aos quais ela pertencia, eles se veem indignados, porque aquela jovem era uma fonte de lucro que eles possuíam. Ela dava muito retorno por causa da sua adivinhação. Então eles denunciam Paulo e Silas como se os costumes que eles ensinavam não podiam ser praticados pelos romanos. E então Paulo e Silas são atirados à prisão. Eles têm as suas vestes rasgadas, eles são açoitados e são lançados no interior do cárcere, ou no cárcere interior, num ambiente de segurança máxima daquela prisão, e são confiados ao carcereiro. Não é? O que acontece é que à noite, e eu acho maravilhoso isso, a situação como um todo, né? Você começa a sua viagem missionária com a conversão de uma pessoa importante ali na cidade, uma vendedora de púrpura, e logo em seguida liberta uma jovem de um espírito de possessão, um espírito demoníaco, e está tudo dando bem no trabalho missionário, aos olhos de todo missionário, não é? Mas, e aí você vai parar na prisão. Você é açoitado, envergonhado publicamente, tem suas vestes rasgadas e vai preso. Eles poderiam estar numa confusão mental, né? Ora, nós estamos aqui pregando o evangelho, expulsando demônios, não é? Por que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui aprisionados? Né? Longe de ser esta a postura de Paulo e Silas, eles estão orando a Deus e eles estão louvando a Deus, né? Dando testemunho, mesmo dentro do cárcere, porque todos os que estavam com eles ouviam ali tanto as suas orações como os seus louvores. Parte do trabalho missionário, meus irmãos, é se expor ao risco, né? Nós sabemos disso. Não significa que, porque você tem um trabalho missionário, os resultados vão ser sempre favoráveis, pelo menos aos olhos humanos, né? Mas muitos e muitos homens e mulheres de Deus, eles arriscam as suas vidas entrando em cidades com uma cultura diferente, com um sistema religioso distinto, sendo até proibido a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, e eles, mesmo assim, entendendo o mandato do Senhor e amando também aqueles que ali estão e precisam ouvir o Evangelho, eles colocam as suas vidas em risco, né? Isso faz parte do trabalho missionário, não é? Mas o que acontece em seguida é que Deus, ele envia um terremoto, e aí mais uma vez a sua soberania, não é? Nós temos aí o Senhor que governa toda a criação, enviando um terremoto que abalou as estruturas do cárcere, sendo que todas as portas foram abertas. Uma coisa é um terremoto, né? Você pensa, um terremoto. Muito provável de acontecer um terremoto ali naquela região, porque acontece ainda hoje. Mas aí você vê a descrição do terremoto. As portas todas se abriram e as cadeias todas se desprenderam. Não é que abriu um buraco na prisão e todo mundo sai. Não. As portas se abriram, as cadeias foram abertas, não é? E o carcereiro, ao perceber a situação em que estava, se desespera, não é? Ele toma da sua própria espada e está prestes a atentar contra a sua própria vida, como diz o versículo 27. Ele puxa da espada e vai se suicidar. Mas o apóstolo Paulo grita a ele para que ele não se faça mal, dizendo que estão todos ali. E aí o testemunho do apóstolo Paulo, o poder de Deus manifesto, levam a este homem a uma única postura. Ele vem até eles e diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? A resposta do apóstolo Paulo, muito conhecida, é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí eles pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. Meus irmãos, há algumas coisas importantes sobre o Evangelho que nós vamos aprender a partir destes 3 episódios, não é? Primeiro, eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma característica do Evangelho, né, que é o que nós chamamos de supracultural. Não é? Ele é supracultural, ele é suprassocial, né? Então ele rompe as barreiras dessas restrições que existem
dentro de uma sociedade. Restrições no que diz respeito à condição financeira, restrições no que diz respeito à etnia, e inclusive restrições no que diz respeito a grupos religiosos. Primeiro, eu queria que você observasse a questão financeira, não é? Nós temos, em primeiro momento, uma vendedora de púrpura, uma mulher que muito provavelmente era bem sucedida, porque o produto em que ela comercializava era um produto de um valor muito elevado, né? Muito valorizado na época. E nós temos Lídia como sendo esta primeira pessoa que vai atender a voz do Evangelho, não é? Certamente você vai se lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que dificilmente um rico ele entra no reino dos céus, né? Mas vai afirmar também que as coisas que são impossíveis para os homens, elas são possíveis para Deus. E aí, no trabalho evangelístico aqui na cidade de Filipos, nós temos como a primeira conversão uma pessoa que é financeiramente bem-sucedida, não é? E o poder de Deus é manifesto, né? Perceba que ela está em um ambiente propício, mas a descrição no verso 14 é que o Senhor lhe abriu o coração para que ela entendesse, né? A soberania de Deus sendo manifesta aí na salvação, né? No crer, né? No atender a voz dos apóstolos. A segunda personagem, que é a jovem escrava, a própria descrição dela já coloca na sua condição social uma característica que é para além da classe baixa, né? Ela não é uma pessoa que não tem condições, ela é uma pessoa que não tem a si mesma, ela não tem propriedade da sua própria vida, ela pertence a outras pessoas, né? Então é uma pessoa pobre, extremamente pobre, né? E estava numa condição também de serviço não apenas aos seus senhores terrenos, mas ao próprio demônio que estava sobre ela, né? E o Senhor também liberta esta jovem por intermédio do Evangelho. O carcereiro, nós podemos colocá-lo numa condição de classe média, né, na sociedade. Ele não era rico, mas ele também não era pobre, né? Ele tinha condições e era como se fosse um funcionário público nos nossos dias, né? Um funcionário público que serve ao Estado, que tem uma boa condição de vida. E o Senhor também alcança a vida deste homem por meio da pregação da palavra, por meio do Evangelho. Então não há barreiras no que diz respeito à condição financeira, né? Sei que os irmãos já devem ter ouvido falar, não sei aqui, né, na nossa região, mas eu já ouvi dizer que a igreja presbiteriana não nasce em favela, né? Embora eu tenha servido como seminarista por alguns anos na periferia em Olinda, e sim, igrejas presbiterianas elas nascem em favela, sim. Não é? O que muito comumente é mencionado é que não existe presbiteriano pobre, né? Tem uma músicazinha que fez sucesso sobre isso, mas não é a condição financeira que nos torna mais aptos ou menos aptos para o Evangelho, tá? Não é porque você é rico ou porque você é pobre. Na verdade, a igreja deveria ser um ambiente que você vai encontrar neste ambiente as mais variadas camadas da sociedade, né? Onde o empresário bem-sucedido, ele chama a pessoa que presta serviços, que é empregado, e ele o tem como irmão e o trata como afeto por causa do sangue de Cristo que comprou a ambos, né? Nós sabemos que o Evangelho ele vai nivelar os homens, porque o valor não está posto no que nós temos nesta terra, e sim no sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. O preço que foi pago, tanto pelo rico quanto pelo pobre, ao mesmo preço, ao sangue do Cordeiro, não é? E nós vamos encontrar também aí uma barreira, que é a barreira que nós chamamos religiosa, tá? Veja bem, na situação de Lídia, ela está ali teoricamente próxima do Evangelho. Ela era o que nós chamamos de prosélito. Ela seguia ali os grupos de oração aos sábados, muito provavelmente grupos judeus, né, neste dia de oração, e ela temia a Deus. Era como se fosse um simpatizante do Evangelho. Entendia que era a coisa certa, né? Mas mesmo ela estando próxima, era necessário a ela que o Senhor lhe abrisse os olhos.
E é isso que o Senhor faz por meio da pregação da palavra, e ela crê, e ela atende ao que os apóstolos, o apóstolo Paulo havia pregado, ela consegue atender por causa da ação de Deus. Então, nós temos uma pessoa próxima do evangelho, nós temos a segunda pessoa, a jovem escrava, como sendo uma pessoa escrava de Satanás, não é? Possessa por espírito de adivinhação. Isso é muito importante também, não é? Nós temos o hábito de pensar que algumas pessoas elas estão fora do alcance do poder de Deus, não é? E o texto nos chama a atenção para isso. Mesmo aqueles que têm sido instrumentos de Satanás ou possessos, não há como Satanás se opor ao poder de Deus, não é? Talvez você tenha, não sei quantas pessoas creem nisso, né? Eu acredito que todos acreditam, né, que existe Satanás, e nós somos crentes, a Bíblia ensina sobre isso, mas sobre possessão demoníaca e que não acontece muito dentro das igrejas evangélicas reformadas, de fato não acontece, mas são coisas que existem, tá? E talvez as pessoas não tenham entendimento sobre isso. Eu estava meditando justamente sobre isso a partir desse texto e de outra passagem. Algumas pessoas creem que quem fica possesso, ele não pode ser salvo. E é importante que a gente tenha alguma instrução a respeito disso. Nós temos o caso da própria Maria, que é mencionada nos evangelhos, que estava seguindo ao Senhor e que havia sido liberta de espíritos imundos. Não apenas de um, né, mas de 7. Nós temos essa jovem, que é descrita aqui também na cidade de Filipos, que também estava possessa. O que eu afirmo sobre pessoas que são possessas e que estão ficando possessas é que elas não foram salvas ainda. A pessoa dizer que é crente e ficar possessa, eu tenho as minhas dúvidas de que ela tenha sido salva. Mas porque foi possessa ou tem possessões, ela não pode ser salva, é um equívoco. Cristo tem poder para libertar os homens, por mais afundados que eles estejam na perversidade do pecado, por mais que Satanás tenha tentado enlaçá-los ou prendê-los, o evangelho de Cristo tem poder para salvar estas pessoas. Nós temos na nossa igreja, graças a Deus, uns testemunhos disso, né? De pessoas que naturalmente seriam escravos de Satanás por causa da sua relação com a magia negra, a relação dos seus pais com a magia negra, mas Cristo os chamou. Cristo os chamou para si e hoje eles servem a Deus no nosso meio, porque o evangelho tem poder para salvar. Mas por mais que Satanás tente aprisionar, Cristo liberta, e isso de fato é maravilhoso. E nós temos ali uma situação mais comum, que é o carcereiro. Mas ele não tem nenhuma descrição sendo aqui relatada como sendo ou temente a Deus, ou sendo possesso de espírito imundo, mas ele era romano, e havia dentro da estrutura cultural romana um sistema de culto, uma idolatria. O romano ele tinha na sua cultura a adoração ao império. Eles adoravam o imperador era uma divindade, e o Estado, de certa forma, era o Deus deste povo. Não é algo muito estranho comparado aos nossos dias. Existem pessoas que idolatram o Estado, o sistema, e consideram, curiosamente, talvez você nunca tenha parado para pensar desta forma, mas muitas pessoas acreditam que o Estado é o que dá segurança, é o que dá provisão, é ele quem dirige a vida das pessoas. É uma idolatria. O Estado se torna um Deus. Veja um exemplo bem comum que foi mencionado por alguém nos nossos dias. Sobre cadeirinha em banco de trás de criança. Uma coisa curiosa. Se alguma criança viesse a falecer depois que o governo liberasse o não uso da cadeirinha como sendo algo penalizado, as pessoas iam afirmar: a culpa é do governo ou a culpa é do Estado. Mas e se você para pensar com calma, a cadeirinha ela continua à venda, não é? Os benefícios do uso da cadeirinha eles continuam sendo divulgados, mas porque o Estado ele não ordena que um pai cuide dos seus filhos, o Estado é culpado pela morte dos filhos de um pai que não cuida. Não é?
Há algumas pessoas, elas vivem hoje numa total dependência do Estado. Se o Estado não manda fazer algo, não faz. Se o Estado não proíbe tal coisa, não faz. Enquanto há conhecimento da verdade, e a própria palavra de Deus é a verdade nesse sentido, em preservação de vida e tudo mais, mas há uma dependência do Estado. O Estado não disser fazer isso, não faz. O Estado não der aquilo, se o Estado não nos der provisão, não viveremos. Né? E não se engane, há muitas pessoas que vivem do Estado. Nos pequenos municípios, tem pessoas que trabalham de 4 em 4 anos, tem famílias que fazem guerras nos anos eleitorais. Eles vivem do Estado e o Estado é o seu mantenedor, é o seu provedor, e não Deus. Isso é um tipo de idolatria, sim, e mais comum do que se possa imaginar, assim como acontecia no período do Império Romano. Este homem, ele era um servo do Estado e ele precisava também do Evangelho de Cristo. E aí nós vamos perceber isto. Uma pessoa que estava próxima, porque era temente a Deus, estava num grupo de oração, mas Deus é soberano em abrir o seu coração. Uma pessoa que estava distante, porque era escrava de Satanás, né? E resumindo, todos eram escravos do pecado, né? E alguém que aparentemente era um bom cidadão, cumpria ali as leis, mas também não servia a Deus. Então eles precisam do Evangelho. Independente de qual religião que se siga, eu preciso afirmar isso a vocês. Todos precisam do Evangelho de Cristo. Né? Cristo é o Redentor necessário ao universo. Independente, mas se uma pessoa é espírita, eu não vou falar do Evangelho para essa pessoa porque ela já tem religião. Se a pessoa é ubandista, eu não vou falar com a pessoa para não perder a amizade, ela já tem a religião dela. Não é? E como dizem muitas pessoas, futebol, política e religião não se discute. Não é? Uma pessoa é muçulmana, eu não vou discutir religião. Gente, religião não é uma escolha de vida como time de futebol, não é uma escolha como qual alinhamento político você segue. Não, religião é sobre vida e morte. É sobre crer no Redentor, Cristo Jesus, ou não crer. Então é uma questão para todos os homens, todos pecaram. E mesmo que eles tenham as suas religiões, se essa religião não aponta para o mediador que é providenciado por Deus, eles estão caminhando para a condenação. Então, sim, independente das religiões, todos os homens eles carecem de ouvir o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo ele tem poder para salvar. Seja muçulmano, seja ubandista, seja de qualquer outra religião. É Deus quem abre os corações. Nosso dever é pregar o Evangelho. Nós não podemos nos calar, não anunciar o Evangelho de Cristo. Nós cremos que Deus, pelo seu poder, ele há de levar ao efeito a mensagem do Evangelho. E por fim, eu queria falar um pouco sobre etnia. Nós temos Lídia, uma estrangeira que vem de Tiatira para morar em Filipos, na Macedônia, provavelmente da região da Ásia. Nós temos uma jovem escrava, muito provavelmente grega, porque haviam muitos escravos em Filipos ainda do tempo da conquista da cidade, que os romanos conquistaram a cidade de Filipos, e nós temos ali o cidadão romano. Etnias distintas e povos diferentes. É muito importante, meus irmãos, que nós atentemos para isso. Há uma promessa no Antigo Testamento sobre o Evangelho que é feita a Abraão, e o Senhor Deus disse que por meio da descendência dele seriam benditas todas as nações da terra. Então, dentro das Escrituras Sagradas, por mais que nós tenhamos no Antigo Testamento, em certa medida, um nacionalismo girando em torno de Israel, mesmo naqueles períodos, nós vamos ver Deus salvando Raabe, salvando Ruth, salvando mais de 300 mil ninivitas por meio da pregação de Jonas, o Evangelho sendo testemunhado para a rainha de Sabá, por meio de Salomão. Então, embora dentro da revelação, em determinado momento, haja uma característica nacionalista, a promessa de Abraão, que é manifesta a todos os povos, ela vai apresentar o desejo do Senhor de fazer um povo para si, de toda tribo, raça, povo e nação. Isso vai ser manifesto com muita clareza no Pentecostes, onde várias nacionalidades diferentes eles vão ouvir da grandeza de Deus na sua própria língua materna. Então, não deveria haver uma barreira étnica
né, entre os homens. Eu sou negro, eu sou branco, eu sou pardo, né, eu sou filho... Bem que no Brasil é uma confusão sem fim, né? Todo mundo que eu conheço tem algum antepassado que ou era escravo ou era português. Há uma miscigenação. Mas isso não deveria ser uma barreira para nós, né? O evangelho, ele não é cultural, embora tenha se revestido muito de uma característica cultural. Ele é supracultural. Ele deve ser anunciado a todos os povos, né? Então nós vamos encontrar essas características a respeito do evangelho sendo postas aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Deus, ele é soberano sobre o anúncio do seu evangelho, o alcance, os efeitos, né? Ele dirige o seu povo, os seus missionários, ele governa, né? Ele abre os corações daqueles que o buscam, ele resgata aqueles que estão fugindo dele, ele pode redimir aqueles que são escravizados, que são cegos. Deus é soberano nesse sentido, tá? E o que nós aprendemos mais? Que Deus amou esta cidade, Deus amou este povo, enviou o seu evangelho para esta cidade de Filipos, né? Direcionou os seus mensageiros para esta cidade, e lá ele inicia um trabalho. O apóstolo Paulo inicia uma igreja. Esta igreja é a igreja a qual ele vai escrever na sua carta aos Filipenses. E nós vamos ver, durante o desenvolvimento da exposição, os temas que vão saltar, né, os temas que são centrais nessa carta e vão saltar aos nossos olhos: a alegria, a necessidade da alegria no Senhor, a necessidade da unidade entre os cristãos e também a glória do nome de Cristo, né, e como nós devemos esperar nele, descansar nele e confiar nele. Nós teremos muitos benefícios no estudo desta carta e o meu desejo é que os irmãos acompanhem a estas exposições e que nós possamos juntos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Vamos orar, encerrando este momento de estudo, de edificação. Oremos. Santo Deus e Pai eterno, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Te louvamos pelo Teu evangelho. Te louvamos, ó Deus, porque percebemos, ó Pai, na Tua palavra, né, como o Senhor é gracioso para com os homens. Como, diferente de nós, que temos tantas restrições com as pessoas com as quais nós convivemos, o Senhor amou indiscriminadamente, né? Não porque havia um povo mais forte e poderoso, ou um povo mais sábio, não, mas porque o Senhor, por algum motivo no teu próprio coração, decidiu amar e fazer um povo para ti. E nós te louvamos, ó Deus, porque cremos, ó Pai, que nós fazemos parte deste povo. E cremos, ó Deus, que a nós o Senhor confiou também o ministério da reconciliação. E nós temos de anunciar este evangelho que nos alcançou soberanamente, o mesmo evangelho que deve ser pregado por nós para a salvação de outras vidas, para a restauração de outras vidas, para a justificação de outras pessoas e para que aqueles aos quais o Senhor amou, eles possam ser reunidos para adorar ao Senhor juntamente com o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a importância desta mensagem do Evangelho e sermos também, assim como o apóstolo Paulo, empenhados no ministério da evangelização, de pregar o teu Evangelho, de não sermos constrangidos por questões sociais, questões financeiras, questões étnicas, questões culturais, mas que nós possamos entender a necessidade que todo o ser humano tem de ouvir destas palavras de vida que nos foram anunciadas. Abençoa-nos, ó Deus, sustenta a tua igreja, ó Pai, nesse ministério. É o que nós te pedimos, ó Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.